Bom, se você é cristão e está pensando em entrar na Aliança Divergente, fazer parte da Aliança Divergente, ou se você já comprou e você é cristão, eu quero poder, nesse vídeo aqui, poder trazer um pouquinho da minha percepção e da minha experiência, né, sobre a Aliança Divergente. Eu já gravei alguns vídeos, vou deixar alguns aqui no card, ou você pode caçar também aqui no meu canal algumas coisas que eu falo da Aliança. Vou falar de algumas coisas boas, outras nem tanto, né? Não vim aqui para defender a Aliança Divergente em hipótese nenhuma, não sou advogado deles nem nada, né? Mas também não quero endemonizar uma coisa que não tem nada a ver dentro da minha percepção. Porque eu respeito a opinião de cada um, eu sei que quando entra nessa situação tem muitas pessoas que pensam bem diferente de mim, outras pensam igual, mas tá tudo certo. O que eu quero aqui é poder te ampliar um pouquinho mais a tua mente, fazer você compreender um pouco mais daquilo que você não compreendeu. Então, para você que já sabe um pouco já do que é a Aliança Divergente, do que eles trabalham, de como que ele funciona, se você não tiver, tem outros vídeos que explicam um pouquinho aqui, mas só para te dar um contexto, a Aliança Divergente, ela vem numa proposta de poder ajudar as pessoas a ir buscar aquilo que a gente chama de permissão, né? A teoria da permissão, que é onde o Elton Euler, que é o idealizador desse projeto, hoje tem várias outras pessoas, né, que ocupam espaço ali como mentores, mas o idealizador é o Elton Euler, um cara extremamente inteligente, né? Eu admiro muito a capacidade de raciocínio dele, um cara muito entendido daquilo que ele se propõe em fazer, em debater. É lógico que, como tudo, já falei isso nos outros vídeos também, eu não concordo com ele em 100% de nada, até porque eu não concordo 100% nem com a minha esposa, né? Então, eu acredito que a gente pode sim divergir, eu acho que isso é saudável. E a palavra de Deus, ela fala sempre, tem dois textos que é muito interessante aqui, a gente está usando ele. Primeiro, descobreis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a maioria dessas pessoas que entram na Aliança Divergente, eles estão em busca de uma verdade, né? De uma verdade que eles não conhecem, uma verdade que é desconhecido, né? E que talvez tenha feito eles paralisarem, porque essa foi a minha procura quando eu entrei na Aliança Divergente, né? Primeiramente, eu queria entender a metodologia deles, entender o que eles estavam falando, porque eu já conheci o Elton Euler de outros produtos, né? É, do Corpo Explica mesmo, que vem, fiz o conteúdo deles, porque eu sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, mas muito antes de eu ser apaixonado por desenvolvimento pessoal, é importante falar para vocês aqui que nem eu sou formado em administração, fiz faculdade de administração, fiz faculdade de teologia e fiz vários cursos sou psicanalista, fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, como coach, PNL, linguagem da doença, enfim, eu fiz bastante cursos na área de desenvolvimento pessoal. Eu sou muito apaixonado por isso, né? Porque eu compreendo o ser humano dentro da sua tricotomia, corpo, alma e espírito. Eu sei que tem cada uma dessas partes, dessa tricotomia do ser humano, elas são muito peculiares dentro de si mesmo. Então eu sempre falo para a gente não espiritualizar aquilo que é material, né, aquilo que é racional, e não também, ao mesmo tempo, não ficar tentando tratar a alma do mesmo jeito que é o espírito. São coisas diferentes. Assim como a gente não mistura a questão do corpo com o espírito, porque são naturezas diferentes, né? Quando você está doente no teu corpo físico, o fato de você orar como sendo cristão não te impede você de buscar um médico, de ir buscar uma ajuda em termos psicológicas, ou pelo menos não deveria, né? Porque ainda há uma divergência ainda sobre essa questão. Quando é sobre o corpo, que nem você está doente, você está com uma doença, você está com um câncer, você não vai ficar só no quarto orando, você sabe que você tem que buscar um médico, você tem que buscar conhecimento, né, para poder tratar do teu corpo físico que também está doente. E a gente sabe que atrás, no exemplo do exemplo aqui do câncer mesmo, por trás existe doenças psicossomáticas. Pode ser sim que venha uma questão psicológica por trás. Então são coisas diferentes, são buscas diferentes em busca de uma causa, né? A gente sabe que a matéria está ali, está danificada, você precisa tratar a matéria. Mas o porquê que aquela matéria está ali daquela forma? Então existe algo por trás. Então eu sou muito apaixonado por essas dimensões e acredito que a gente precisa sim buscar. Né? Você vai ver no livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, fala: meu povo está sendo excluído porque lhe faltou o conhecimento. E é impressionante como muitas vezes, a gente acha que é só o conhecimento espiritual das coisas. Não, gente. Pelo menos dentro daquilo que eu acredito, eu não acredito que Deus só entregou só a questão espiritual. Senão a gente era só espírito, não precisava ter a matéria. Né? Nós somos seres materiais. Aliás, quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia fala assim que quando nós morrermos, a Bíblia fala que o espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó, porque do pó veio, para o pó volta, mas Jesus veio para buscar a alma que havia se perdido. Então aqui você vê as três dimensões. Uma que nunca se perde, que é o nosso espírito, ele vai voltar para Deus, você pode ser quem você for.
Pode ser ruim que for, o teu espírito vai voltar para Deus, porque o espírito é inabalável, o espírito é Deus que tem o acesso ali. Agora, a nossa corpo, essa matéria, vai voltar para o pó, porque do pó veio, do pó volta. Agora, o que está perdido dentro de nós é a nossa alma. Foi isso que Jesus veio para resgatar, a alma do ser humano que havia se perdido. Então, é a nossa alma que está perdida, a nossa alma que muitas vezes adoece, né, dentro de nós. Então, aqui eu acredito que quando eu fui buscar a entender um pouco mais sobre a metodologia que o Elton criou, eu achei algo fantástico porque veio numa vibe onde muitos dos treinamentos que estavam sendo feito ou estava sendo oferecido na época sobre essa questão do desenvolvimento pessoal, tinha muito essa questão do espiritual envolvido, sabe? Tinha muito essa questão de fazer as pessoas fazerem um movimento espiritual, de ter ali os louvores, de ter. E realmente, e ele bate muito nisso até, né? Era algo que me incomodava muito quando ele fazia isso. Ele bate muito na igreja, batia, pelo menos hoje ele está um pouco mais tranquilo, mas antes ele batia muito na igreja, por causa desses líderes que realmente faziam uma bagunça no meio desse movimento. Aí você não sabia se você estava numa igreja ou se você estava no desenvolvimento pessoal, você, sabe, fazia uma coisa. Às vezes fazia você entrar nos transe. E eu nunca gostei muito disso. Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu gosto do mundo espiritual, eu entendo, assim, dentro daquilo que eu estudei, eu entendo, para mim, eu tenho conhecimento muito maior do que a maioria dos cristãos hoje em dia, que eu acredito que como cristão as pessoas deveriam buscar muito mais, ler mais a Bíblia, estar mais antenado nos conceitos daquilo que você defende, porque a Bíblia fala que nós devemos estar pronto para defender a nossa fé, pronto para não para atacar alguém, mas sim para defender aquilo que você acredita. E hoje eu vejo, como cristãos, muitas pessoas despreparadas para defender a sua fé, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre queimou muito no meu coração, porque eu vi o que mais fazia as pessoas se perder na fé era porque ela não sabia lidar com as questões da alma dela, sabe? Qual que é os maiores problemas que tem na igreja hoje que faz as pessoas sair da igreja? Problema de relacionamentos. Sempre vai ser. Às vezes uma briga com um pastor, a briga com alguém, com algum líder dentro da igreja, e quantas pessoas machucadas na fé não tem por causa desses líderes que são mal treinados, sabe? Que não tem ainda capacidade de compreender que o ser humano, a gente precisa aprender a lidar com o ser humano, sabe? Eu falo que nem quando eu estudei a teologia, tem tantas matérias lá, demonologia, angenologia, sabe? Para estudar coisas assim, sabe? Mas o que é mais fundamental é saber do ser humano, saber como lidar com o ser humano, saber a complexidade que é o ser humano, saber que cada pessoa é diferente, pensa diferente, tem atitudes diferentes, sabe? E a gente precisa aprender a respeitar as várias formas que as pessoas decidiram viver, sabe? Respeitar as crenças, respeitar a religião da pessoa, sabe? E entender que o fato de eu discordar de um comportamento não quer dizer que eu não amo a pessoa, sabe? Então eu vejo uma bagunça muito grande nessas questões. Então quando eu vi o Elton trazendo a metodologia dele, por mais que ele era agressivo quando falava sobre essa questão da fé, eu acredito que ele trouxe algo, para aquele momento principalmente, que todo mundo estava fazendo essa mistura, que ele falou assim, não, não vamos misturar fé, aqui é isso, é isso, é isso. Ele falava, tem uma frase forte que ele falava muito, que era assim, se Deus não resolver, vem aqui que eu resolvo. Nossa, aquilo ali me agredia de uma tal forma, mas eu parei de pegar só o lado ruim das coisas, e eu acabei e falei assim, cara, peraí, deixa eu entender o que ele está querendo dizer. O que está por trás de talvez aquilo que eu recebi como primeiramente como um ataque. Peraí, vamos racionalizar um pouco mais, né? Vamos ver o que está por trás dessa questão. E aí eu entendia que a briga dele também era muito parecida com a minha, em que sentido? De que é importante, para mim é importante a fé, mas também é tão importante quanto não ficar misturando algumas coisas, alguns conceitos, entende? Porque ele falava, outra frase que ele falava, é que tipo assim, ó, se der errado o que eu tô te vendendo hoje, eu não vou falar para você que foi porque você é por causa de Deus. Não, se eu te vendi e deu certo, por causa de mim. Só que se der errado, tem que ser por causa dele também. Concorda? Se você está comprando algo, um exemplo, que é por mim, e se você comprou e deu certo, mas. Só que eu entendo que tudo é Deus, independente de qualquer coisa. Tudo tem Deus na questão. Essa é a minha forma de ver. Agora, o que a gente precisa é não trazer uma situação aonde, tipo, você tira a sua responsabilidade como pessoa. O fato de Deus estar no lugar dele e tudo se tudo der certo, foi de alguma forma Deus, isso não quer dizer que não teve alguém que se empenhou. Porque se fosse tudo Deus sozinho, então tinha que dar vida, todo mundo tinha que dar certo, porque Deus ama todo mundo do mesmo jeito. Ué, eu falei assim, eu lembro o dia que eu trouxe um vídeo sobre Davi, e eu falei sobre a mentalidade de Davi, que fez ele chegar onde ele chegou, e teve um hater que chegou, mandou uma
fez uma observação que falou que eu estava tirando a força do Espírito Santo, que Deus tinha feito, usado ele, que foi Deus na vida dele, que não tem nada a ver com a mentalidade dele e tal. E eu falei, cara, eu falei assim, olha a mentalidade desses cristãos, sabe? Uma mentalidade, por isso que eu gosto muito de falar sobre a mentalidade. Porque eu achei uma mentalidade tão medíocre desse comentário que esse rapaz fez, de que ele não entendeu, quando eu estava falando de Davi, eu estava falando sobre a capacidade que Davi teve de se diferenciar no meio de tantas pessoas. Sabe, no meio de Golias, Golias vindo todo dia afrontando o povo de Israel, todo dia enfrentando o povo de Israel, Davi conseguiu ver o que ninguém conseguiu ver. Sabe, de enxergar o gigante não como um concorrente, um rival dele, e sim como um gigante que estava enfrentando o Deus da qual ele servia. Então ele teve uma mentalidade, porque se não fosse a mentalidade de Davi, povo de Deus, todo mundo que estava ali era povo de Deus. Concorda? Todo mundo estava afrontando o povo de Deus. Tanto é que Davi deixa bem claro. Eu falei assim, mas por que ninguém se levantou? Por que ninguém foi contra? Por quê? Porque a mente deles tinha sido, talvez se não fosse explicar de forma racional, eles estavam num pânico tão grande que é onde ali a sua capacidade de pensar vai embora, né? Que na neurociência chama de sequestro da amígdala, né? Que é aquele momento que você não consegue mais raciocinar. Você só fica paralisado num pânico tão grande que você não consegue sair do lugar. Então, eu acredito que quando o Elton trouxe isso, essa disruptura, tirar o mundo, tirar a questão espiritual, para poder explicar só a parte neurológica, psicológica, de comportamento, eu achei que agora, tipo assim, não vai ter mais como você ficar correndo para essa questão, mas não deu certo é porque é Deus. É porque, não, aqui não tem não, filho, aqui nós não trabalhamos essa parte, nós só trabalhamos daqui para lá. Então, foi uma maneira de, tipo assim, de fazer com que as pessoas parassem de correr ou de justificar uma ação. Agora, eu entendo que também isso é perigoso, sim. Por isso que quando eu falo da aliança, eu indico a aliança, eu vou deixar o link de indicação, inclusive aí abaixo, mas eu também já deixo a minha recomendação. Não é para todo mundo. Eu estou deixando bem claro aqui para você. A aliança divergente não é para todo mundo. Como que eu vou saber se eu estou apto ou não? Dentro da minha, vou falar novamente, dentro daquilo que eu acredito. Se você tem dúvida, eu vou deixar mais um link aqui para você entrar em contato comigo, para eu conversar com você presencialmente, online, né? Fazer uma videochamada aqui, tirar suas dúvidas para saber se realmente isso. Porque, para mim, gente, eu falo a verdade, ainda que eu estivesse vendendo uma mentoria minha, que eu também tenho, o que você vai me pagar não vai mudar a minha vida. Mas talvez o que você pode se despertar, o que pode mexer em você, pode mudar a tua vida. E isso, para mim, é importante. Entende? Tem várias pessoas que eu conheço que a aliança divergente, nossa, fez uma mudança significativa na vida dela. Porque o que ela precisava era daquilo. Mas eu conheço também várias pessoas que entrou e ficou frustrada. Porque esperou algo que a aliança não vai dar. Um exemplo, se você está procurando uma terapia, de achar que alguém vai ter lá, vai ter um grupo, vai pegar na tua mão, vai caminhar contigo. Gente, não tem, não tem. Tá? A proposta fala que tem, mas hoje, pelo menos, até o momento, eu tô te falando, eu sou anfitrião do meu grupo, eu não tô falando que não tem todos, né? No meu grupo, mesmo quem não está sendo acompanhado é porque não quer, né? Mas tem eu como anfitrião e eu tô lá de graça. Tô lá porque eu gosto do conteúdo deles, eu acho muito incrível as ferramentas, os protocolos. Eu tenho a minha mentoria, o meu acompanhamento, mas eu falo para você assim: se a pessoa está procurando só ferramentas, às vezes, vale a pena. A Aliança Divergente é muito bacana, muito top. Mas se você tem gente que vai precisar ser pego na mão, vai ter gente que vai estar num nível que precisa ter um acompanhamento, alguém que realmente acompanhe mais perto, sabe? Que traga direcionamento mesmo. Não só, como a gente fala ali, que não é ajuda, é apoio. Né? Mas eu acredito que tem pessoas e pessoas, entende? Então, não é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. É para alguém que já tem um pouquinho de mente mais aberto. Para outras pessoas também que não é. Uma pessoa, se você é um cristão que talvez é muito bitolado em algumas coisas, você vai se escandalizar. Por quê? Porque eles falam muitas vezes algumas coisas que pode chocar com a tua fé. Então você vai acabar se escandalizando, como muitos que às vezes vêm nesse comentário aqui e vem querer falar mal da aliança divergente ou falar bem da aliança divergente. Gente, tá tudo certo. Se você gostou, tá certo. Até a igreja, que é a igreja que eu acredito que é de Jesus, tem gente que fala mal. A gente falou mal até de Jesus, não vai falar mal de. Então, enfim, eu entrei, para mim valeu muito a pena, tô lá ainda até hoje. Sou um anfitrião, eu tenho conhecimento de que ali ninguém entra lá na aliança para buscar salvação, ninguém entra lá para ser santificado, ninguém. Não, não, isso você vai buscar na tua igreja, isso você vai buscar na tua fé, são coisas totalmente diferentes. Mas eu acredito sim que é uma ferramenta incrível para quem está querendo buscar a mudança, para quem está querendo mudar, tirar um pouquinho dessa mistura, dessa bagunça que as pessoas fazem, às vezes, na área do meio do desenvolvimento pessoal, sabe? Tem ferramentas incríveis ali, só que ao mesmo tempo, sim, você vai encontrar algumas coisas. E aqui eu vou falar de algumas coisas no nosso canal aqui, eu fiz para poder trazer os princípios que está por trás. Então eu vou gravar outros vídeos sobre a Aliança Divergente, sobre as premissas que eles têm lá, né, o porquê que funciona, ao meu ver, não é por causa da metodologia, né? Eu falo
sempre vou voltar a falar, eu acredito que o diferencial nunca está na metodologia, está no princípio que sustenta a metodologia. Eu vejo isso porque tudo que eu vou buscar, procuro buscar sempre uma base teológica, uma base bíblica, porque essa é a minha fé, entendeu? É assim que eu acredito que para mim eu possa me blindar das coisas que tem. Então, eu quero saber se isso tem princípio ou não, se isso está dentro de um princípio que eu acredito ou não. Se eu não encontro princípio, eu não vou fazer. Se eu encontrar princípio, eu vou fazer porque eu acredito. Então você vai ver sempre eu trazendo aqui vídeos que traz o princípio que tá por trás. Então eu vou trazer alguns princípios aí dentro das premissas da Aliança Divergente. E se esse é um assunto que você gosta, se você quer saber um pouco mais da Aliança Divergente, eu vou pedir para que você coloque aí nos comentários. Deixa aquilo que você gostaria que eu falasse, se eu encontro princípio bíblico aquilo ou não, se eu acredito naquilo ou não, e quem sabe eu gravo um vídeo para falar para você sobre o teu comentário, tá bom? Ó, eu falei esse vídeo aqui sem roteiro, sem nada, falei daquilo que estava na minha mente, mas se eu lembrar de outra coisa, eu venho para gravar. E se você colocar outra coisa no vídeo, eu venho para gravar mais um vídeo para poder te esclarecer um pouco mais sobre aquilo que eu penso, daquilo que é a Aliança Divergente e daquilo que o princípio que o nosso Senhor Jesus deixou para nós, para nos orientar e nos direcionar nessa vida aí, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudar de alguma forma. Se você conhece alguém que está precisando saber daquilo que eu coloquei aqui, mande para ele, compartilhe o vídeo, nos ajuda a crescer, tá? Inscreva-se aí no canal para você ver outros vídeos nossos, porque senão você não vai ver depois outros vídeos nossos falando da aliança ou falando de alguma primícia de desenvolvimento pessoal ou até mesmo da aliança divergente, tá joia? Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.